Se eu for para a luz, Cláudio, vai para o quarto. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos aí, muita gente aí entrando agora, Elisângela, Messia, boa noite a todos, sejam bem-vindos, Tânia, Solange, Ivana, Aristela, a todos muito boa noite. É com alegria que a gente volta para essa nossa doutrinária de hoje, com o tema Daniela voltando aí, Lili também, Luzia, Edilene, Fátima, Daniela, boa noite, Jeânia, o John Lima, Dea Moraes, Mônica Veras, muito boa noite a todos, muito boa noite a todos, um abraço, bom revê-los. Embora eu não consiga ver vocês, mas é como se eu estivesse vendo. Carlos Antônio também chegando aí, Nayana, a Sônia também chegando aí, a Lenice, Alane, coisa boa, muita gente chegando. Fábio, Isa, sejam todos bem-vindos, graças a Deus. Mais uma noite a gente vai aqui trabalhar o tema obsessão. Na noite de hoje. É um tema sempre muito curioso, muito importante, né? que nos esclarece cada vez mais sobre a realidade da vida, sobre as dificuldades. Né? Então, sejam todos bem-vindos. Tem aí o MR Trindade, J Trindade. Aí eu não sei qual é o nome direito, mas vai aí, o MR.J Trindade também chegando, muito bem. Todos sejam bem-vindos e vamos nos preparar para fazer a nossa prece inicial, pedindo àqueles que estão no atendimento fraterno, ou aqueles que queiram colocarem, Dani e Viana entrando aí também, Marcos chegando, como eu ia dizendo, colocarem o copo com água. Aí, se tiver mais de uma pessoa, 2 copos, cada um com seu copinho, pode colocar a água, não é obrigatório, mas aqueles que gostarem, aqueles que estiverem necessitando, podem fazer, né, colocando o copo para tomar água ao final do trabalho, no final da prece final. Messia também entrando aí, sejam bem-vindos todos, para nós começarmos o trabalho de hoje. Vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo a todos que ilumine aí, ou que diminua a luminosidade aí dos seus ambientes, e nós vamos agora fazer a nossa prece inicial. Querido amigo Jesus, amigo incondicional das nossas vidas, mais uma vez voltamos a nos reunir em seu nome, cada vez mais confiantes na sua proteção, na sua luz, no seu amparo a toda a humanidade encarnada e desencarnada. Nessa noite, querido Mestre, vamos tratar do tema obsessão, esse problema que assola a humanidade, que é uma doença invisível, que não se trata com remédios, mas que diz respeito diretamente à nossa condição de espírito imortal. Te pedimos, Mestre Jesus, que nos dê inspiração, que abra os nossos corações e as nossas mentes para compreendermos cada vez mais sobre esse tema e podermos lutar contra ele, usando as armas da virtude que o Senhor nos ensinou. Pedir por todos aqueles que sofrem os seus efeitos,
aqueles que estão em desespero, em desalinho, aqueles que estão presos às obsessões, aqueles que nem sabem que estão obsediados. Mas também pedir pelos nossos irmãos enfermos, nossos irmãos que estão passando por essa pandemia, os familiares, os trabalhadores da área da saúde, aqueles que estão no leito de dor, muitas vezes na UTI, aqueles que desencarnaram recentemente, enfim, a todos os nossos irmãos em sofrimento, estejam encarnados ou desencarnados. Muito obrigado, Jesus amigo, por mais uma oportunidade e dá-nos a sua bênção e a sua proteção hoje e sempre. Chegaram mais pessoas enquanto estávamos fazendo a prece. Então chegaram aí Carla, Elisa, Carminha, Cláudia, Jaqueline, Joana, Portugal, maravilha. Todo mundo chegando aí e vai chegar mais gente ainda para a gente enriquecer, não é? Quanto mais gente participando, mais esclarecimento. Quanto mais gente, mais esclarecimento. Gleide também chegando aí, né? Thelma, ótimo. Vamos ao nosso tema obsessão na noite de hoje. Todo mundo tem dificuldade na vida. Todos nós, no planeta de provas e expiações, temos dificuldades inúmeras. Não há quem esteja nesse mundo que não passe por provas, que não passe por expiações. E com um detalhe, se não passar nessa encarnação, vai passar numa outra. Ou já passou em outras para trás, mas não tem jeito. Esse estágio evolutivo nos obriga a ter que passar por um processo educativo de nós mesmos. Então, no mundo de provas e expiações, é comum que a gente tenha frustrações, né? Que a gente tenha perdas de modo geral, que as perdas, elas muitas vezes nos machucam muito, não é? Termos problemas de comportamento nosso mesmo, ou daqueles que convivem conosco, e aí esse é um dos maiores problemas, quando nós temos dores causadas pelo comportamento doentio nós mesmos ou aqueles que convivem conosco. Imagine uma pessoa que convive com um familiar que tem problema sério de comportamento, de instabilidade emocional, que vai nas diversas gradações. O comportamento ele pode oscilar de um simples mau humor até a movimentos agressivos, de descontrole emocional, de perda, né, de senso de equilíbrio, e que muitas vezes faz sofrer não só a própria pessoa, mas toda a família, amigos, por conta dessa instabilidade de comportamento. E aí esse é um ponto que está ligado profundamente ao tema de hoje, ao tema da obsessão. Quantos de nós também trabalhamos medos, né? Há pessoas que têm medos terríveis, medo de tudo, né? Pessoas que têm medo de morrer, medo de ficar doente, medo de perder os filhos, medo de perder o emprego, medo de qualquer coisa, medo de andar de avião, né? Medo de precipício, de altura, né? Fobias. Então são os medos. Tem pessoas que vivem síndromes do pânico. Agora na pandemia mesmo, muita gente está sofrendo da síndrome do pânico, né? Aquela coisa da pessoa não querer mais sair de casa, ficar com medo de fazer qualquer coisa, porque os medos estão ali, não é, lhe rondando, não é, o seu bem-estar íntimo. E também há aquele tipo de comportamento de repulsa, né, que a gente às vezes convive, né, vocês já devem ter visto coisas desse tipo, né, há pessoas que sentem repulsa por outras, né, aquela animosidade, aquela rejeição doentia,
né? Você tá uma pessoa chega na sua casa, ou até entre parentes, entre pessoas da mesma família, né? Que tem uma repulsividade enorme, uma animosidade enorme, né? Que faz com que essas pessoas às vezes entrem em choque quando elas não sabem administrar essa animosidade. E o que é que nós precisamos conversar na noite de hoje? Primeira coisa é repassar alguns conceitos. Eu sempre gosto de repassar com vocês aqui alguns conceitos que nos ajudam a se posicionar, né, em relação a qualquer tema que a gente trate à luz da doutrina espírita. Primeiro conceito que a gente tem que repassar: nós somos espíritos. Somos espíritos e somos imortais. Qualquer raciocínio que a gente fizer na vida para compreender qualquer problema com o ser humano, nós temos que partir desse princípio de que somos espíritos imortais. Se não adotarmos esse princípio, quando a gente raciocina sobre os problemas da vida, tudo fica mais difícil. Às vezes impossível. Impossível compreender determinados problemas da vida se a gente não partir do princípio de que nós somos espíritos imortais. Porque tudo mais perde o sentido. Falta lógica, falta chão, né? Falta tecido para costurar as ideias quando a gente não parte desse princípio. Ou a gente persiste em ficar no princípio contrário, que é o princípio da unicidade da existência, de que a gente vive, morre e acabou por aí, né? Mas, além de seres imortais, de sermos espíritos, um outro princípio que é muito importante para qualquer tema ligado à situação humana é de que nós vivemos muitas existências, vivemos muitas vidas, temos muitas experiências em outras encarnações. Não considerar isso também dificulta a compreensão dos problemas humanos. Por quê? Porque a primeira premissa, a de que somos espíritos imortais, e a segunda premissa, de que temos vidas sucessivas, e de que nós reencarnamos tantas vezes quantas sejam necessárias, até que um dia a gente prescinda, até que um dia a gente não precise mais reencarnar, porque aí já teremos aprendido tudo que é importante, tudo que é necessário aprender no ciclo das encarnações. Nós precisamos reencarnar. Considerando esses princípios da imortalidade das vidas sucessivas, é aí que nós temos que fazer o nosso trabalho de compreensão do tema obsessão. Primeiro, se eu sou espírito imortal e eu vivi várias vidas, olhando para o meu passado, nós seremos sempre piores do que somos hoje. Ninguém é melhor numa encarnação passada do que é atualmente. Ninguém. Então, se nós olharmos para o passado e ver que nós tivemos várias vivências, várias existências no passado, fica fácil entender que nessas existências nós erramos. Nós erramos talvez mais do que acertamos. Porque se a gente considerar que nós somos espíritos em aprendizado, éramos mais ignorantes ainda no passado. Éramos mais agressivos, mais violentos, mais irresponsáveis, não é? E essa condição anterior de vidas passadas é que justifica nós termos tido mais erros do que acertos. É claro que a gente teve acertos. É claro que nós temos coisas boas que nós fizemos nas outras encarnações. Mas as coisas boas, elas nos fortalecem. Elas nos acompanham eternamente. Elas são o esteio que nos sustenta diante da vida. Tudo aquilo de bom que cada um de nós fez vai ficar para sempre em nós. E aquilo só se fortalece, só cresce e nos ajuda no processo evolutivo. Mas aquilo que nós fizemos de mal, os nossos erros em outras encarnações, eles precisam ser corrigidos. Então,
Então, veja como se encadeiam os princípios. Primeiro a imortalidade, depois as vidas sucessivas, depois a ideia de que no passado eu cometi erros. E que erros esses eu cometi? Que erros são esses que eu cometi no passado? Imagine, por exemplo, que nós prejudicamos pessoas. Porque esse é o ponto, que é aí onde mora a fonte das situações obsessivas. Lá no passado, em outras encarnações, imagine que eu traí as pessoas. Imagine que eu escravizei as pessoas. Imagine que eu violentei as pessoas. Imagine, né, que eu induzi essas pessoas ao erro. Imagine que eu tinha uma situação financeira muito boa, né, e queria tudo para mim, eu era excessivamente egoísta. E fazia com que os outros passassem fome, necessidade. Eu gostava disso. Eu me sentia feliz porque eu tinha tudo e os outros não tinham nada. Olha que coisa que a gente pode ter feito em outras encarnações. Eu posso ter escravizado pessoas. Então, esses erros que nós todos cometemos no passado são a raiz, a fonte dos processos obsessivos. Mas também tem outras fontes de processo obsessivo. Nós vivemos perdas. Uma perda traumática, ela gera uma marca que a gente carrega para as outras encarnações. Por exemplo, imagine que você saiu de casa numa outra encarnação, né, e deixou seus filhos em casa sozinhos. E quando você foi numa festa, por exemplo, e quando você voltou, chegou em casa, a casa tinha pegado fogo e seus filhos estavam mortos. Como fica a sua consciência? Como ficou naquela época, lá em outra encarnação? Um choque terrível, uma sensação de culpa sem tamanho, de remorso. Porque você vai dizer o resto da vida, eu não devia ter ido para aquela festa. Eu não devia ter deixado meus filhos sozinhos. Eu estou falando dos filhos, mas pode ter sido os pais. Imagine que seus pais já velhos, você os deixou na sua casa, eu ou algum de nós. E quando chegou, seus pais estavam mortos. A consciência de culpa, ela é muito profunda em situações como essa. Isso nos acompanha até outras encarnações. E uma pessoa que tenha vivido com isso, ela vai trazer consigo sérios transtornos. São pessoas que vão trazer consigo medos, vai trazer consigo vazios, problemas assim muito graves no seu dia a dia, no seu comportamento como pessoa. Porque lá no inconsciente, essa pessoa traz consigo essa grande marca da culpa, do remorso, né, de ter acontecido aquilo por culpa sua. Então repare que não é só o mal que a gente fez propositalmente, mas é aquele mal que a gente fez e a gente não consegue se livrar da culpa. Isso também gera obsessões. No geral, queremos dizer que em outras vidas no passado, nós ferimos e fomos feridos. E também podemos ter feito mal a nós mesmos. Imagine que numa outra encarnação, eu abusei da minha saúde. Eu abusei do meu bem-estar físico. Eu abusei da minha posição social, né? Então eu fiz mal a mim mesmo. Eu abusei da minha riqueza, sei lá, abusei de tudo que eu tinha. Abusei da minha família. Isso tudo me acompanha, porque a justiça divina, ela está em nós. O Espírito registra em si tudo aquilo que ele faz. Não há como nenhum de nós escapar da justiça divina. Por quê? Tudo que nós fazemos fica registrado em nós. E esse registro, ele se submete aos mecanismos da lei de Deus que nos pedem educação.
que nos pedem correção, que nos pedem que a gente reconstrua aquilo que a gente destruiu. Não só nos outros, mas em nós mesmos. E quem são então os obsessores? Dito isso, partindo do pressuposto de que somos imortais, temos vidas sucessivas, prejudicamos a nós mesmos e aos outros, e agora, quem são os obsessores? Os obsessores só podem ser pessoas. Um animal não é obsessor. Obsessor só pessoa, encarnada ou desencarnada. Então eu posso ser o obsessor de um espírito desencarnado, que às vezes está preso a mim. Olha que coisa interessante que eu vou colocar para vocês. Imagine que tem uma pessoa que eu conheci nessa encarnação, não vamos para outra não. E eu não perdoo essa pessoa, ela desencarnou e eu não perdoo essa pessoa por um grave erro que ela cometeu. Eu não perdoo. Essa pessoa desencarnou. E agora essa pessoa não se afasta de mim porque eu não a perdoo. Toda vez que eu me lembro dessa pessoa, eu lembro do ódio que eu tenho a ela. Eu não perdoo. Eu só me lembro julgando. Eu só me lembro condenando essa pessoa. Eu virei um obsessor dessa pessoa. Se eu for num centro espírita ou numa outra corrente religiosa, onde alguém menos experiente possa olhar o que é que está acontecendo comigo, poderá equivocadamente dizer que aquela pessoa é o meu obsessor. Olha que uma coisa interessante. Vou dizer de novo. Alguém me fez o mal, desencarnou. E eu só me lembro daquela pessoa condenando, mas ela já está no mundo espiritual. O fato de eu me lembrar dela condenando, não perdoá-la, faz com que ela fique presa a mim, se ela não for um espírito maduro. Se eu chegar no centro espírita e alguém, algum médium, algum vidente, que não tenha muito tato, muita experiência, vai dizer que aquela entidade está me obsidiando, quando é o contrário. Sou eu que estou obsidiando a entidade, porque eu não perdoo. Ela cometeu um erro, é claro. Ela vai ser julgada pelas leis de Deus, não tenha dúvida. Mas agora sou eu que não perdoo. E pelo fato de eu não perdoar, o que é que está acontecendo? Eu estou trazendo ela para perto de mim. Ela está se escravizando a mim e eu na condição, agora posso me colocar como vítima. Alguém pode dizer, olha, aquele fulano está lhe obsidiando, está aí com você. Não, sou eu que estou obsidiando ele. Porque quando eu me lembro dele, só me lembro condenando. Só me lembro com ódio no coração. E como ele é um espírito que tem erros, cometeu erros, e é imaturo, ele não consegue se desprender de mim. Porque o tempo todo eu fico atraindo esse espírito pelo meu sentimento de ódio. Então, eu quero mostrar com isso que a obsessão é de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, ou entre duas pessoas vivas, encarnadas. Há relações obsessivas, relações de ódio ou amor imaturo, relações onde casais se obsidiam. O esposo obsidia a mulher, com ciúme, com sentimento de posse, com sentimento de covardia, de força, de agressividade. E tem mulheres também que obsidiam seus maridos. Então, a obsessão pode ser de pessoas encarnadas. Tem mãe que obsidia o filho, protege tanto, superproteção, ou então influencia tanto o menino que o menino não sabe mais escolher nada na vida, sem consultar em tudo a mãe, porque há uma superproteção. A mãe bota o menino numa redoma, ou a menina, e decide tudo por ele, superprotege, como se o menino não vivesse no mundo. E no dia que o menino tenta sair, não consegue.
porque está preso nas teias da proteção doentia daquela que pensa que o ama. Assim, às vezes, é o amor equivocado. Quando não, é uma situação de ódio mesmo. Quantas pessoas vivem em casa, numa família, e se odeiam? O ódio, quando ele é continuado, e aí é um aspecto da obsessão que é importante a gente dizer, que é o seguinte, segundo Kardec, segundo a doutrina espírita, só se caracteriza a obsessão uma relação continuada de desejo de prejudicar o outro. Porque eu posso ter um desejo ruim em relação a alguém hoje? Posso. Posso ter raiva de uma pessoa? Posso. Mas se a minha raiva dura um dia, uma semana, um mês, 6 meses, um ano, ela vira obsessão. Eu, encarnado, odeio tanto uma pessoa a vida inteira, 1 ano, 2 anos, 3 anos, que agora eu sou o obsessor dela. Eu estou me prejudicando e posso estar prejudicando aquela pessoa. Então, só há obsessão quando o sentimento persiste, quando a influência espiritual persiste. Se é um sentimento que passou 1 dia, 2, a gente rezou, pediu ajuda a Deus, e aquele sentimento foi embora, aquilo não vira obsessão. Mas eu quero chamar a atenção para um outro fato. Quando eu falo quem são os obsessores, a gente já viu que pode ser encarnados, desencarnados, de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnados entre si, pessoas que já desencarnaram e continuam se obsidiando. É possível também. Aliás, é possível não, é comum. Aliás, no mundo de provas e expiações, as relações obsessivas são comuns. Porque nós não aprendemos a perdoar. Nós não acreditamos de verdade na justiça divina. A gente quer fazer justiça com as próprias mãos, não tem jeito. Isso abre espaço para quê? Para as situações obsessivas. Mas tem uma que eu quero chamar a atenção. A auto-obsessão. Eu obsidiando eu mesmo. Olha que coisa interessante. Eu obsidiando eu mesmo. É a auto-obsessão. E isso acontece muito. Por exemplo, eu começo a exigir de mim aquilo que eu não sou. Eu começo a exigir que eu tenha ou que eu seja algo que eu não sou. Eu começo a ter vergonha de alguma coisa da minha vida e aquela vergonha, ela vai 1 semana, 1 mês, 1 ano, 2 anos e eu passo a vida inteira sofrendo aquele complexo. Aquilo vira uma auto-obsessão. Eu também posso ter aquilo que eu falei no início, uma culpa. Eu posso ter uma culpa tão grande de alguma coisa que eu fiz, que isso vira um processo auto-obsessivo. Interessante, né, esse aspecto da auto-obsessão. Por isso nós temos que ter muito cuidado com os nossos pensamentos. Eu posso ter auto-obsessão por eu não me perdoar. Por exemplo, eu perdi uma oportunidade na vida. Não era para ter ganhado aquilo que eu ia ganhar e eu não ganhei porque eu vacilei, né? Fiz uma bobagem e não ganhei aquilo que eu tanto sonhava. E aí eu fico com aquela carga de culpa, de remorso, e eu não consigo ter mais ânimo para nada na vida. Eu começo a me sentir impotente. Eu começo a dizer que eu não presto, que eu não sirvo para nada, que na minha vida dá tudo errado. E eu começo a me auto-obsidiar. Então, existe também esse tipo, a auto-obsessão. Eu estou vendo também chegar aqui as observações, que eu vou comentá-las ao final, a gente não entrar agora, não é? Existe obsessão de toda ordem. Por exemplo, eu estou vendo aqui uma sugestão, mas eu vou comentar rapidamente, na questão da sexualidade. A sexualidade é um campo muito rico para a obsessão. Então, a sexualidade, quando ela é mal conduzida, em qualquer situação, e aí não se trata de ser hétero, de ser homossexual, de ser homem, de ser mulher, não, nada disso. A sexualidade está presente na vida do espírito, sempre, em qualquer circunstância. Né? E ela pode se transformar em um problema sério de obsessão. Então, por exemplo, se eu tive em outras encarnações
né? Se eu abusei da minha sexualidade, se eu abusei da sexualidade alheia, é possível que eu traga nesta encarnação ou em outras um problema sério de distúrbio na sexualidade. Um problema sério, não é? de manifestação da minha sexualidade, de descontrole da minha sexualidade, por conta dos abusos que eu cometi em outras encarnações. Independentemente de qual seja, não é? O gênero, o sexo da pessoa, não importa. Então, em qualquer das áreas do comportamento humano em que houve abuso e responsabilidade, isso precisa ser reconstruído, isso precisa ser reeducado. Muito bem. Agora a gente pergunta, e o que é que nós estamos fazendo nesta encarnação? Eu queria encerrar a nossa conversa de hoje, a nossa reflexão de hoje, com essa pergunta, e eu vou discorrer um pouco sobre ela. O que é que nós estamos fazendo nessa encarnação? Porque nas outras, a gente fez um bocado de besteira, um bocado de lambança. Mas não dá para voltar para o passado. No futuro, não dá também para prever. Mas agora, nessa encarnação, eu estou fazendo o quê? Como é que eu estou me comportando? Eu estou criando mais obsessão? Eu estou aumentando as obsessões que eu já tenho, que eu já trago comigo? O que é que eu estou fazendo? Os meus pensamentos e atitudes estão piorando ou atenuando o elo com o passado? Olha que pergunta a gente tem que fazer para nós mesmos. Os nossos pensamentos e atitudes, eles estão piorando ou aliviando, atenuando a minha carga, os meus elos com o passado? As coisas que eu estou fazendo hoje, o que eu penso, o que eu faço. Porque o pensamento, ele é atrativo, ele atrai. O pensamento, ele nos escraviza. Então, se eu tenho um passado que pode gerar situações obsessivas, e eu tenho pensamentos negativos, eu insisto em odiar, eu insisto em não perdoar, eu insisto em ser egoísta, eu insisto em abusar de mim mesmo e dos outros, eu fico pensando nisso, como é que eu levo vantagem em relação às pessoas? Eu fico só maquinando como é que eu domino as pessoas. Aí o meu arquivo do passado se soma com toda a carga aos meus pensamentos atuais e as minhas atitudes atuais, fazendo com que eu agrave ainda mais os meus débitos. E com isso, eu fico cada vez mais sujeito a situações obsessivas. Será que eu estou criando mais situações nessa minha encarnação que vão surgir à frente, lá no futuro, com mais quadros de dor? É uma reflexão que a gente está fazendo. Como é que eu estou sendo pai? Como é que eu estou sendo esposo? Como é que eu estou sendo esposa? Como é que eu estou sendo cidadão? Eu estou sendo um pai razoável? Eu estou me vigiando? Eu estou prestando atenção no que faço no meu papel de pai? Para que eu não erre tanto quanto eu já errei? Porque se eu não estou percebendo isso, se eu não presto atenção a isso, se eu não me vigio, se eu não me olho, a gente tem um problema sério. A gente olha muito para os outros, para a vida dos outros. Ah, fulano é um pai péssimo. Fulana é uma mãe horrível, é uma esposa desgraçada. Olhe para você, esqueça o outro. O outro, se puder, ajude. Mas não use a maledicência, porque também é um erro. Maledicência é um pensamento equivocado que atrai a obsessão. Então eu tenho que olhar o que é que eu estou fazendo hoje no meu papel de pai, de pessoa, de vizinho, né? No meu papel de cidadão, no meu papel de filho. Como é que eu estou sendo filho? Ah, eu não gosto muito do meu pai, mas eu estou respeitando ele. Eu estou fazendo a minha parte, estou me esforçando para ser um filho que cumpra com o seu dever, com sua obrigação de filho. No mínimo, respeitar o meu pai. Ou eu fico condenando ele, esculhambando ele, ainda que eu não fale, mas mentalmente eu fico fazendo isso. Se eu estou fazendo isso, eu estou alimentando os quadros de dor que eu já trago de outras encarnações, que só vão se fortalecer.
nas minhas vivências, desta ou das encarnações futuras. Então, dizendo isso, eu quero fazer a seguinte reflexão. Nós temos que meditar sobre tudo isso que foi dito. Meditar sobre o que a doutrina espírita diz, sobre o que o Evangelho diz. Porque essa meditação, essa reflexão, esse pensamento em relação à vida, ao seu significado e ao que compõe a vida, essa história toda que eu falei, de passado e do presente, né, que gera quadros obsessivos de várias gradações, que eu não vou entrar aqui agora nesse mérito. Kardec classificou as obsessões como obsessão simples, né, obsessão de fascinação e a subjugação. Aí a gente teria que ter um outro tempo para a gente falar dos 3 casos. Mas esses 3 casos é para dizer, a obsessão simples é aquela que a gente ainda tem, poderíamos dizer, claro controle sobre a situação. Eu percebo e dá para conter aquele quadro obsessivo. A obsessão por fascinação já é mais complicada, porque o obsediado, ele gosta da obsessão, né? Ele está ali, ele tem simpatia pela obsessão, pelo obsessor e vice-versa, e o obsessor por ele. Esse caso é o caso da fascinação, onde as pessoas não percebem o erro. E o caso de subjugação, que é a quase completa subordinação do obsidiado ao obsessor, com graves consequências na vida de ambos. Às vezes o obsessor pensa que só ele é que está fazendo o outro sofrer. Não, o obsessor está plantando um extremo sofrimento para si mesmo, durante a obsessão e depois dela. Então, meditar sobre tudo isso ajuda a começar a difícil obra da educação do espírito. Por que eu estou chamando de difícil? A obra mais difícil do espírito encarnado é a educação de si mesmo. A gente pode construir um prédio de 100 andares, uma ponte, um túnel, um foguete, a internet, um computador. A gente pode descobrir o átomo, a física quântica, pode fazer o que for. Mas o desafio mais profundo, mais importante do espírito é educar a si mesmo. Por falta dessa educação do espírito, é que, a despeito de tanta evolução material, de tantas conquistas exteriores, nós estamos sofrendo muito no interior de cada um de nós. Por quê? Relegamos a segundo plano a dura construção do processo educativo da alma, de si mesmo. Porque nós podemos ajudar as pessoas a se educarem, podemos, mas não educamos o outro. A gente ajuda, sobretudo quando estamos adultos. Os adultos se autoeducam quando querem aproveitar os elementos, as informações que a vida nos concede. Um pai, uma mãe, uma doutrina, o evangelho, os amigos, a saúde, são dádivas que o Criador nos concede para que a gente transforme isso, sobretudo no processo educativo de nós mesmos. Mas a gente bota isso em segundo plano. E nunca na história da humanidade a obsessão campeou tanto como tem campeado nos últimos anos, no último século, nos últimos dias. E qual é a chave para que a gente consiga começar essa obra, essa grande obra difícil que cabe ao espírito encarnado ou desencarnado? Primeiro, perdão. A falta do perdão é uma das principais razões da obsessão. Perdoar a mim mesmo, perdoar o outro, larga esse sentimento de ódio, deixa o outro que já foi, entregue ele a Deus. Se não pode pedir, entregar flores a ele, sentimentos de alegria, de gratidão, entregue-o a Jesus, entregue-o a Deus. Mas largue a mania de querer perseguir, de querer fazer justiça com as mãos. Largue de ficar contando suas misérias. Largue de ficar na posição de vítima, culpando a todos. Não, entregue todos a Deus. Seja o protagonista da sua vida. Você é um espírito, eu sou um espírito. Perdoe.
perdoe 70 vezes, 7 vezes. Não foi por outro motivo que Jesus insistiu tanto nisso. Humildade. Por que humildade? Olha, imagine que um trabalhador braçal ali, que trabalha duro no seu dia a dia, ou aquela mulher que trabalha duro no seu dia a dia, não é? Na limpeza, na construção civil, na roça, nas situações mais difíceis do mundo. Imagine que uma mulher dessa, ela lembre que um dia foi uma rainha. Por isso que Jesus diz assim: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Aquela mulher que fora uma rainha, ela pisoteou, ela obrigou, ela humilhou as pessoas e agora está ali anonimamente na posição de uma operária, anonimamente na posição de uma trabalhadora do campo. Se ela conhecer o Evangelho, ela vai transformar a sua aflição, a sua dor, o seu suor em bênçãos de crescimento. Se ela não conhecer o Evangelho, ela pode se tornar uma pessoa revoltada, que odeia os ricos, que odeia o mundo, que odeia a Deus, e vai criar com isso um processo obsessivo de si para consigo. Outro ponto, gratidão. Precisamos aprender a ser gratos. Gratos até pelas dificuldades. Muito obrigado, meu Deus, porque lá na minha juventude, na minha infância, eu tive que superar isto e aquilo. Muito obrigado pelas dificuldades do dia a dia, porque elas me obrigam a ter fé, elas me obrigam a crescer. Muito obrigado pela casinha que eu tenho, pela roupa que eu tenho. Muito obrigado pela liberdade de ir e vir. Quando tantos estão presos em si mesmo, nas grades do mundo ou nas grades da sua própria alma. Caridade. Vamos fazer a caridade. A caridade não é só aquela de levar o agasalho, de levar o pão a alguém que está passando fome. Vamos fazer a caridade em casa. Nós que já conhecemos o Evangelho e a doutrina espírita, temos a obrigação de praticar a caridade silenciosa. A caridade daquele que não alimenta o fogo da antipatia, da discussão, da violência. Isso é caridade. A caridade daquele que diante de um conflito se coloca como conciliador, se coloca sem tirar partido. Aquele que sacrifica muitas vezes a sua opinião, o seu direito, em benefício da união de ambos, das pessoas que estão ali em conflito. Isso é caridade. Às vezes mais difícil do que dar um pão a quem está com fome, que também é caridade. Esperança. Deus é justo, é bom, estamos todos fadados a ser felizes. Qualquer que seja a nossa situação, um futuro brilhante nos aguarda, se soubermos trilhar o caminho da redenção, o caminho dessa dura construção da educação do Espírito. É isso. Vamos ver aqui se eu consigo ver aqui as perguntas, para a gente já entrar na parte final aqui do nosso encontro de hoje. Então, aqui nós estamos, deixa eu ver aqui a primeira observação. Espera um pouquinho, só um instante, que hoje eu estou sem o meu outro celular do lado. Cláudio, quando o ente querido desencarna, a Carla está perguntando, quando o ente querido desencarna e ficamos chorando e chamando, é uma forma de obsessão? Pode ser. Quando um ente querido desencarna e eu fico chamando por ele, reclamando a sua ausência, não é? Pedindo a Deus que eu traga de volta, se esse espírito for um espírito imaturo que também alimente esse tipo de sentimento, aí vai haver uma obsessão recíproca, né? Aí quantas vezes isso acontece, né? A gente escraviza nossos entes queridos, porque como a gente não compreende as leis de Deus e acha que a morte é uma separação definitiva, né? A gente fica chamando desesperadamente por aquele que desencarnou. E se isso persiste um mês, porque no período de luto é normal que aconteça isso. Uma semana, 3 dias, sei lá. Agora, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos fazendo isso vira um processo obsessivo sim, Carla.
Vamos mais aqui, vamos ver aqui, não é? Rael, muitas obsessões são filhas do orgulho e da culpa, sem dúvida, Rael. Exatamente, orgulho e culpa geram obsessões tanto para com os outros como para nós mesmos. Carla também dizendo a depressão pode ser uma auto-obsessão. A depressão, na verdade, ela é um conjunto de situações, né, incluindo aí a obsessão. Uma obsessão pode gerar um quadro depressivo, seja uma obsessão, uma auto-obsessão ou uma obsessão de um espírito para conosco, ou sentimentos mórbidos que eu alimente por minha própria causa podem também gerar a obsessão, a auto-obsessão. Vamos aqui mais uma vez, Mônica, no campo da sexualidade, quando não vigiamos pensamentos e atitudes, podemos nos obsidiar? Sim, sim. Nessa hora que você comentou, a gente já fez aquele comentário, não é? Sobre a sexualidade. Não só sobre a sexualidade, mas qualquer outra área de nossa vida. Quando a gente tem débitos no passado ou no presente, não tenha dúvida, isso vai se tornar um fator potencial de obsessão se eu não for capaz de educar-me, se eu não for capaz de diluir, de transformar aquela coisa errada que foi feita no passado, nesta ou em outras encarnações, e eu não me corrigir, e eu não conseguir reparar aquilo, isso pode virar obsessão. Luciano dando boa noite aí a todos. Vamos continuar aqui. Só um instantinho. Thelma, sinto que meu filho tem um espírito obsessor. Só um instantinho aqui, viu, Thelma? Eu quero voltar aqui. Só um instantinho. Sinto que meu filho tem um espírito obsessor e me deixa muito mal. Quando ele bebe, eu me sinto pior. Peço orações por ele e por mim. Pois é. Então, a gente nunca pode afirmar que tem um espírito obsessor, Thelma. É um sentimento, mas esse sentimento você pode orar por essa pessoa, por esse obsessor, né? Pode pedir perdão, né? Se você, normalmente, uma mãe que vive um quadro, né, de situação obsessiva, certamente ela também está envolvida nessa trama, nessa situação, nessa história. Então, ensinar seu filho aquelas 3 palavrinhas que eu acabei de falar: o perdão, a humildade, a gratidão, né? Perdão mesmo, e vigilância, para que ele não possa se deixar levar, né, por essa influência negativa ligada, não é, ligada ao álcool, que é o caso que você está falando aí do seu filho. Os vícios também é uma forma de obsessão. Há obsessores, eu vou falar aqui um minutinho sobre esse assunto, que é importante. Os obsessores viciados no álcool, nas drogas de modo geral, quando ele desencarna, ele fica procurando um encarnado para continuar seu vício, de maneira bem simplista. Se tem um encarnado fragilizado, que usa o seu vício para preencher o seu vazio, a sua fraqueza, a sua fragilidade, não tenha dúvida, pode atrair um desses espíritos viciados, que não é nem por ódio, mas por simples necessidade de continuar mantendo o seu vício, se associa a uma pessoa que tenha o mesmo vício que esteja encarnada. Vamos continuar aqui, Carlos Antônio. Quando você fala desse tema obsessão de seus transtornos, consequência de vidas passadas, esse tema aí parece atingir a nós todos em cheio. Não tenha dúvida, Carlos. A humanidade inteira tem problema de obsessão. Todos os encarnados e desencarnados. A diferença é o seguinte: todo mundo é obsidiado. A diferença é que uns se deixam obsidiar e outros não. Os que não se deixam obsidiar são aqueles que estão vigilantes, são aqueles que estão trabalhando o perdão dentro de si, embora não sejam santos. Estão trabalhando a gratidão, a humildade, a caridade, a esperança, a honestidade, a coragem. Quando a gente está atento a isso, a obsessão não chega. Ela está ali, mas ela não me atinge. O obsessor pode até querer fazer alguma coisa, mas não me atinge. Por exemplo, a gente pode ir ao extremo de dizer que Jesus foi obsidiado, mas não se deixou obsidiar. O obsessor estava ali querendo prejudicar ele, estava, mas não conseguia, porque Jesus tinha as virtudes, né, que de certa forma geram uma proteção. A virtude é uma forma de transformar a minha dívida que eu tenho de outras encarnações. A minha virtude transforma a minha dívida em algo útil para mim e para o outro.
Mas quando eu não vigio e não faço nada disso, o obsessor tem campo fértil, e ele age para que através da dor a gente possa ressarcir esses débitos do passado. Daniela também falando aí o que podemos fazer sobre a auto-obsessão na culpa de todas as formas. A primeira coisa, Daniela, que nós temos que fazer em relação à culpa, no caso da auto-obsessão, é ter humildade. Não é fácil quando nós nos sentimos culpados de ter feito algo de mal para mim mesmo, para nós mesmos ou para alguém. Não é fácil. Mas se nós temos humildade, se nós entregamos a Deus, né? Se nós temos a humildade de dizer, meu Deus, eu errei, mas eu peço que o Senhor me ajude a continuar a minha caminhada. Aí me despindo aos poucos dessa culpa. Claro que a culpa não sai de um dia para o outro, mas se eu tenho uma atitude positiva quando o sentimento de culpa chega, de pedir a Deus, de me entregar a Ele, de entregar a Ele a culpa que eu tenho e de deixar de me martirizar, porque isso não me ajuda, isso não resolve o erro que eu cometi. Por isso que muitas vezes, quando a gente alimenta a culpa por muito tempo, isso é obra do orgulho. Por isso que eu estou dizendo humildade. Né? Por incrível que pareça, quanto mais eu insisto na culpa, mais orgulhoso eu sou. Porque orgulhoso em prejuízo de mim mesmo. Eu não aceito que eu tenha errado. Isso é coisa do orgulho. Por isso que eu tenho que ter a humildade de aceitar que eu posso errar. Que Deus permite que eu erre. O que eu não quero é permanecer no erro. Então eu peço coragem, força a Deus para vencer a minha culpa, vencer o meu orgulho. Rael, excelente colocação. Cláudio, muito bem. Rael, obrigado aí. Mônica, tarefa árdua a educação. Acho que foi naquela hora que eu falei da dura obra da educação. Rael colocando aí, a humildade afasta a culpa e o orgulho. Exatamente, Rael. O que acabamos de dizer. O vitimismo também, muito bem. O vitimismo é uma forma, né, é um comportamento doentio. E que pode virar uma obsessão se eu me acostumo a me manifestar sempre como vítima. Então, todos os problemas que eu tenho, eu sempre me coloco como vítima. Eu me habituei a não tomar a dianteira da minha vida. Sempre que tenho alguma coisa que me maltrata, ou que me desagrada, ou uma perda, qualquer coisa, eu culpo os outros. Ou então eu digo, eu sou um coitadinho, Deus não gosta de mim. Eu sou assim por causa da minha mãe, eu sou assim por causa da minha cor, eu sou assim porque tenho um defeito, eu sou assim porque sou pobre, e por aí vai. Sair do vitimismo, porque isso quando perdura por muito tempo, vira uma auto-obsessão. Eu faço isso todos os dias e horas, Thelma. É aquela questão do seu filho, né, que tem um obsessor. Continue fazendo, Thelma. Porque às vezes a gente passou mais de uma vida fazendo coisa errada. E às vezes nós temos que passar uma vida inteira reconstruindo aquilo que fizemos no passado. Então continue, não perca a esperança. Por isso que eu falei, esperança também é uma palavra-chave. Humildade, esperança, perdão, gratidão, caridade. Tudo isso nos ajuda a vencer os nossos quadros de dor. Vamos mais aqui. Acho que por hoje foram essas as colocações. Nós estamos chegando já aqui ao final do nosso trabalho. Já vai dar 8h30. Então nós temos aí mais alguns minutinhos. E eu vou agora preparar aqui o nosso ambiente para a gente fazer a nossa prece. Pedir a vocês, aqueles que estão no tratamento fraterno, né? Botem seu copinho d'água aí do lado, diminuam a luminosidade e vamos fazer a nossa prece final. Lembrando que os nossos amigos espirituais, eles se preparam para depois de uma palestra, depois de uma reflexão conjunta assim tão positiva, a gente esteja com o coração aberto, a mente aberta, para receber as bênçãos que vão nos fortalecer em busca dessa dura tarefa da educação espiritual de cada um de nós. Por isso, então, nos coloquemos na melhor posição. Lembrando que domingo a gente tem o Evangelho às 19 horas, que é mais uma oportunidade da gente continuar crescendo espiritualmente.
Vamos então fazer a nossa prece. Deus, Pai de infinita misericórdia, muito obrigado por mais essa noite de aprendizado. Pedir ao Senhor, Pai amantíssimo, perdão pelos nossos erros. Perdão por essa longa caminhada de tropeços. Perdão por não sabermos ainda aproveitar o presente da melhor forma possível, a fim de que não levemos para o nosso futuro as dores que trazemos do nosso passado de erros. Ajuda-nos, Pai, a sermos mais fortes. Ajuda-nos a sair do vitimismo, da reclamação. Ajuda-nos a vencer os pensamentos negativos. Ajuda-nos a nos aproximarmos da caridade, do silêncio, do perdão. Abençoa os nossos irmãos desencarnados que porventura estejam associados a nós. Estejamos nós na condição de obsessor ou de obsidiado, porque somos todos seus filhos e como filhos desejamos, através do Evangelho de Jesus, vencer em conjunto, para que amanhã nos encontremos sabendo colher as oportunidades que o Senhor nos concede, através da família, através das encarnações futuras, onde poderemos trabalhar melhor as oportunidades que o Senhor nos concede. Mas é nesta encarnação, Senhor, que lhe pedimos que nos ajude ainda mais para transformarmos as oportunidades que temos hoje em luzes que iluminem os nossos caminhos hoje e no nosso futuro. Muito obrigado, Pai amantíssimo, e dá-nos a sua bênção, a sua proteção e a sua paz hoje e sempre. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos. Domingo, se Deus quiser, a gente volta a se encontrar. Meu abraço a todos. De boa noite e até domingo, se Deus quiser.